trazer mais um vídeo por trás do coração. E se você chegou até aqui ao nosso canal, é porque com certeza você quer identificar motivações e intenções que por vezes estão ocultas no coração. O personagem que nós vamos conversar hoje, nós encontramos no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, no versículo 16, que diz assim: Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O personagem que nós vamos conversar é sobre Uzias. Uzias foi rei em Judá. Uzias assumiu esse reinado muito jovem, com apenas 16 anos de idade. Inicialmente, Uzias buscava o Senhor, obedecer a ele, e por esse motivo ele prosperou muito. Ele se tornou um rei muito poderoso em sua época. Só que, infelizmente, Uzias ele não vigiou. E geralmente nós ouvimos muito pessoas dizerem que às vezes a pessoa, quando assume uma posição de poder, ela acaba mudando. E eu quero te dizer que não é que ela mude. Na verdade, ela mostra exatamente aquilo que tinha de oculto em seu coração. Assim como aconteceu com o rei Uzias. Quando ele se tornou poderoso, o orgulho se acendeu. Só que esse orgulho vinha de algo existente no coração dele, que é a presunção. E Alexandra, o que é a presunção? A presunção é uma atitude de arrogância, é uma atitude de orgulho, em que a pessoa se acha superior aos outros. E pior do que se achar superior aos outros, é se achar superior ao Senhor. Pois é, isso aconteceu com o rei Uzias. E a primeira atitude que nós identificamos a presunção no coração dele é a infidelidade, como diz a palavra de Deus. Uzias entrou no templo do Senhor para acender incenso. E ele não poderia ter feito isso porque existia uma orientação do próprio Deus a respeito de quem poderia fazer isso. Então Uzias demonstrou que infidelidade a Deus na hora que ele desobedeceu a uma ordem do Senhor. Porque ele passou na cabeça dele que ele, enquanto rei, ele poderia fazer aquilo que ele quisesse. E ele não poderia fazer, não. Na verdade, nós temos que entender que nós precisamos obedecer à vontade de Deus, independente da posição que a gente esteja ou não. E precisamos ser fiéis a ele. E Uzias, infelizmente, não foi fiel à vontade de Deus. Segunda atitude que nós identificamos a presunção no coração de Uzias é a autossuficiência. Uzias não considerou a função dos sacerdotes, porque eram os sacerdotes que poderiam fazer isso. Ele não considerou o outro. E pessoas autossuficientes, elas não consideram o outro, justamente porque elas se acham superior. Elas entendem que ela não precisa de outra pessoa. Ela por si mesma está tudo bem, está tudo tranquilo. Uzias passava isso na cabeça de Uzias e ele tinha esse tipo de atitude. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Você tem sido uma pessoa autossuficiente? Você tem desconsiderado as outras pessoas que estão ao teu redor? Cuidado com isso. Entenda que nós sempre vamos precisar do outro. E geralmente pessoas presunçosas acham que elas não precisam do outro. Deixa eu te dizer algo importante. Se você hoje tem uma cama para dormir, é porque alguém fez essa cama. Ainda que você pagou por ela, alguém fez, então você precisou dessa pessoa que fez a cama. Se você hoje pode ter a possibilidade de comer um pão, alguém fez aquele pão, ainda que você tenha dado dinheiro para comprar esse pão, mas você precisou dessa pessoa que fez o pão. Então, em tudo na nossa vida, nós vamos precisar do outro. Então, não tem como alguém ser autossuficiente, mas o presunçoso entende dessa forma. Ele entende que ele é autossuficiente, que ele não precisa do outro. E naquela época, o sacerdote era o mediador entre Deus e os homens. E Uzias achava que ele não precisava do sacerdote. Uma terceira atitude que nós identificamos, a presunção no coração de Uzias, é não aceitar ser contrariado. Gente, observem bem.
Quando Uzias entrou no templo, 80 sacerdotes entraram atrás de Uzias para evitar aquilo que Uzias tentava fazer. A tal ponto que Uzias, diz a palavra de Deus, que ele ficou irado. Uzias ele ficou indignado quando o sacerdote veio, Azarias, e disse assim: Uzias, você não sabe que você não pode acender o incenso no altar do incenso? Isso é função dos sacerdotes. E ele ficou injuriado. Por quê? Porque ele foi contrariado na sua vontade, porque ele colocou na cabeça que ele ia acender esse incenso. Pessoas presunçosas são pessoas que elas não admitem alguém contrariá-las. Olha só, tome cuidado com relação a isso. Se você é alguém que não aceita uma repreensão de alguém, isso significa que você pode ter no seu coração a presunção oculta. Entenda algo importante: você não é perfeito, você vai errar. Você um dia vai ser contrariado nas tuas vontades. Você não vai acertar sempre. Então, pessoas presunçosas têm a mania de entender e de não querer, na verdade, serem até mesmo repreendidas, como aconteceu com Uzias. Uzias ficou extremamente irado. Olha como ele ficou. E quando isso aconteceu, o Senhor o feriu. O Senhor feriu na testa, começou a surgir lepra em Uzias. Olha só, Uzias se tornou um homem leproso pela sua desobediência ao Senhor. Deixa eu dizer algo interessante para vocês. O sumo sacerdote, ele tinha uma plaquinha na testa que significava santidade ao Senhor. E olha onde foi que o Senhor feriu Uzias, na testa. Sabe por que ele fez isso? Para mostrar para Uzias o seguinte: você pecou contra a minha santidade, Uzias. Você pecou contra as minhas orientações, Uzias. Por esse motivo, Uzias foi ferido na testa. Uzias não poderia ter desobedecido uma orientação do Senhor. E o Senhor, na verdade, em muitos momentos, coloca orientações justamente para testar o nosso coração. Para que a presunção existente não tome de conta, como aconteceu com o rei Uzias. Ele deixou com que a presunção tomasse de conta dele e o orgulho se acendeu nele. E sabe o que aconteceu? Uzias saiu de lá quando ele percebeu que ele começou a ter lepra, e ele saiu correndo daquele local. E ele sabe como que ele ficou? Ele ficou separado, porque ele não poderia ficar mais próximo de pessoas que outras pessoas poderiam se contaminar por conta da lepra. E aí ele deixou de governar, ele ficou longe do palácio, ficou num lugar solitário, ele ficou sozinho. Eu quero te dizer algo importante: a presunção leva as pessoas, esse tipo de pessoa, a ficar sozinha. Porque é insuportável ficar ao lado de pessoas presunçosas. Porque elas sempre vão se achar superiores ao outro. E ninguém suporta estar ao lado de pessoas presunçosas. Se você tem identificado a presunção no seu coração, vá diante de Deus e se arrependa. Não termine como terminou Uzias. Ele terminou ficando sozinho na sua vida. Eu observei algo interessante. Antes dele se tornar poderoso, diz a palavra do Senhor assim: ele foi extraordinariamente ajudado. Olha só, extraordinariamente ajudado. E agora, no fim da sua vida, ele fica sozinho, sem a ajuda de ninguém. Então, queridos, cuidado com a presunção, porque esse é o fim de pessoas que têm isso oculto no seu coração e que não deixam com que o Espírito Santo
possa tratar. Se você entende a importância desse vídeo, curte o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal se você chegou aqui pela primeira vez e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que pessoas não se deixem ser conduzidas pela presunção. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo.